Antes do tempo existir, antes da luz, antes do céu, da terra e da vida, Deus já era. Essa história não começa com o homem, ela começa com Deus. E entender isso muda tudo. A Bíblia começa com uma frase simples, mas poderosa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes de qualquer coisa existir, não havia forma, não havia ordem, não havia luz. Havia apenas o vazio. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria tudo. Mas mesmo no caos, Deus estava presente. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso nos ensina algo desde o início. Mesmo quando tudo parece confuso, Deus não está ausente. Então Deus fala: haja luz, e a luz surge. A luz não nasce do sol, o sol ainda não existe. A luz nasce da palavra de Deus. Deus separa a luz da escuridão e chama a luz de dia e a escuridão de noite. Desde o início, Deus é um Deus de ordem. No segundo dia, Deus separa as águas de cima, as águas de baixo, e cria o céu, o espaço, o fôlego, o ambiente da vida. Nada é aleatório. Tudo tem propósito. No terceiro dia, Deus junta as águas e faz surgir a terra seca. Oceanos aparecem, continentes se formam, e então Deus faz brotar a vida. Plantas, árvores, sementes, cada uma reproduzindo conforme sua espécie. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Eles não são deuses, são criação. Servem para marcar dias, estações e tempos. A Bíblia deixa claro: o universo não governa Deus. Deus governa o universo. No quinto dia, Deus enche os mares com peixes e os céus com aves. A vida se espalha. Deus abençoa os seres vivos e diz para que se multipliquem. A criação não nasce escassa, ela nasce abundante. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres, cada um conforme sua espécie. Mas então algo diferente acontece. Deus faz uma pausa e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele nasce de uma decisão divina, criado à imagem de Deus, com consciência, com propósito, com responsabilidade. Homem e mulher são criados para refletir o Criador. Recebem a missão de cuidar da terra, governar com responsabilidade e viver em comunhão com Deus. A criação não termina no homem. Ela encontra sentido nele. Ao final de tudo, a Bíblia repete algo importante. Deus viu que era bom. Nada foi feito com descuido. Nada foi erro. Tudo foi criado com intenção. E então, Deus descansa. Não por cansaço, mas para ensinar. Ensinar que a vida não é só produzir, mas contemplar. O Evangelho de João começa de forma parecida. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O mesmo Deus que criou no Gênesis é o Deus que se revela em Jesus. A criação aponta para a redenção. A luz que brilhou no início é a mesma luz que vence as trevas no coração humano. Essa história nos lembra algo essencial. Você não é um acidente. Sua vida não é um erro. Existe ordem mesmo quando você vê caos. Quantas vezes nossa vida parece sem forma? Confusa, escura. Mas o mesmo Deus que disse haja luz continua falando hoje. Ele ainda traz ordem ao caos, luz à escuridão, sentido à existência. Antes de Deus mudar situações, ele cria identidade. Antes de agir, ele se revela. E tudo começa com ele. No princípio, Deus criou. E isso muda tudo. Se essa história falou com o seu coração, não siga sozinho. Acompanhe o Contos de Luz para continuar caminhando pela Bíblia, com calma, profundidade e verdade. Deixe sua curtida, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Que Deus te abençoe e te guarde.